Graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Gente, graças a Deus estamos de volta. Deu um tempo aí que a gente parou do nosso podcast doutrinário, mas agora a gente está voltando de novo e trazendo logo para iniciar. A gente está trazendo um tema que eu acho que vai ser pertinente a todo mundo, porque a gente quer conhecer algumas pessoas que estão chegando agora na igreja, igreja com casa nova, e querendo conhecer um pouquinho mais das instituições que fazem parte da igreja, e nada como falar um pouquinho sobre o Rema. E hoje nós vamos conversar sobre o Rema, falar tudo que a gente tem, conhece, tirar dúvidas, mostrar para as pessoas o que é o Rema, para que todo mundo fique sabendo e entendendo o que é esse Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E eu queria inicialmente agradecer ao pessoal da CEUNI mais uma vez por essa parceria extraordinária que nos coloca aqui sempre disponibilizando as salas para a gente fazer o nosso podcast, certo? Agradecer o pessoal daqui da CEUNI, agradecer sempre a força que o Bairro, o Bruno está sempre aqui nos dando. Obrigado, gente. E eu queria já iniciar aqui falando um pouquinho sobre isso, agradecendo a presença de todos vocês, passar para aqui para o meu amigo Christian, que está sempre aqui do meu lado dando essa força, para que ele apresente aqui os nossos convidados. E hoje, gente, o nosso convidado é top de linha, viu? Nada melhor do que falar do Rema do que estar com o diretor do Rema e a vice-diretora do Rema. Christian. Prazer, Luciano, né? Começando aí, né? Iniciando, né? Mais uma temporada, né? Isso. O primeiro episódio, né? Teve um processo aí de preparar, né? Os episódios, né? Mas estamos aí, né? E vamos hoje começar com o pé direito, né? Estamos hoje aqui como o Luciano mencionou, com o diretor e a vice-diretora do Rema, né? Estamos aqui com o pastor Bruno Leonardo, né? E a vice-diretora Adriana Serafina. Eu queria que eles dessem, né? Boas-vindas, saudações. Pastor Bruno, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que é desafiador, né? Mas eu creio que a gente vai trazer luz, vai trazer esclarecimento, né? Para muitas pessoas, né? Que conhecem, têm desejo, né? De conhecer, né? E têm a oportunidade de conhecer, né? Mais sobre o Rema, né? Hoje. Amém. Muito obrigado. Na verdade, eu me sinto honrado, eu acredito que minha vice-diretora também, por estar abrindo essa nova temporada, né, do podcast doutrinário. É muito bom estar aqui e nada melhor do que a gente começar, como o Luciano falou, como você falou, sobre o Rema. Né, o Rema que tem mudado a nossa vida. E muito obrigado. Obrigado, Luciano, pela confiança. Obrigado, Christian. Agradeço demais vocês por essa oportunidade que vocês estão dando para a gente estar divulgando a nossa escola aqui. Adriana. É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês. É um privilégio fazer parte da diretoria dessa escola. Então, estar aqui nesse momento, compartilhando informações e experiências do Rema, eu já agradeço a vocês esse momento. A honra é nossa. Toda nossa, né, gente? E, assim, eu gosto muito assim de falar, porque, olha só, quando a gente entrou na Igreja no Verbo, e começou a nossa trajetória dentro do Verbo, uma das instituições que abraçou a gente logo inicialmente e que fez como se fosse o primeiro degrauzinho para conhecer toda a estrutura da igreja e tudo, foi o Rema. E o Rema, ele traz esse conhecimento para a gente do que é a palavra, de uma forma bem diferente daquilo que a gente encontra quando a gente lê, porque a Bíblia, ela, ao contrário do que muita gente fala e diz por aí, não é uma leitura fácil. Ninguém diga que a Bíblia tem uma leitura fácil, porque não é. E quando você parte hoje dentro da instituição, dentro do Rema, e ele traz para você a prática da palavra, o ensinamento prático dessa palavra, fica muito mais fácil para você entender o processo de teoria, o conhecimento geral do que a Bíblia aplica, do que a palavra do Senhor aplica, certo? E eu queria já iniciando, perguntando aqui ao pastor Bruno e a Adriana, como nasceu o Centro de Treinamento Rema Brasil? O que é esse centro de treinamento? Que as pessoas ficam olhando assim, muitas das vezes, e dizem a palavra Rema, o Rema, a palavra revelada. O que é o Rema, pastor? Mas é tão bom falar sobre aquilo que eu estava conversando com a Adriana chegando. É tão bom a gente compartilhar daquilo que mudou e transformou a nossa vida. Coisa boa precisa ser compartilhada. Isso. Né? E só pegando esse primeiro gancho, foi de Deus mesmo a gente estar trazendo sobre o Rema aqui nesse tempo. Porque, principalmente num tempo como esse, um tempo que as pessoas têm tanta dúvida de tantas coisas, e o Rema realmente ele veio para sanar essas dúvidas, para transformar vidas. Né? Então, em 1974, o reverendo Kenneth Hagin, em Oklahoma, nos Estados Unidos, ele fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema.
meados da década de 80, o apóstolo Bud, que é o presidente, que era na época o presidente do Ministério do Verbo da Vida, ele veio, na verdade, para o Brasil, ouvindo uma voz de Deus, dizendo assim, vá ao Brasil e leve a palavra de Deus ao meu povo. Então, ele fundou, a princípio, a escola, o Centro de Treinamento Verbo da Vida. Christian sabe, né? Sim. Quando chegou aqui em Maceió, Sim. foi Centro de Treinamento Bíblico. É verdade, o Christian dinossauro desse aqui. né? Então, assim, e logo após, veio realmente, fundou, fez essa associação com o Ministério do Verbo da Vida, trazendo o Rema, né? Então, foi dado o nome Centro de Treinamento Bíblico Rema, assim como em Oklahoma, em meados dos anos da década, na verdade, de 80, e até hoje, graças a Deus, tem mudado e transformado vidas. Já tem bastante escolas espalhadas pelo Brasil. Sim, do Rema. na verdade, a gente tem o Rema em todos os estados do Brasil. Rapaz, é algo assim surpreendente, né? O que Deus tem feito, né? A palavra da fé está varrendo todo o nosso país. Então, é uma coisa que tem assim, você percebe que existe realmente a presença de Deus, porque o Brasil é um país dito continental, e a gente tem hoje em todas as capitais do Brasil, em todos os estados do Brasil, a gente já tem um centro de treinamento, quer dizer que o alcance dessa palavra, o alcance desse ensinamento através do Rema é alto, é grande. E isso faz com que as pessoas comecem a ter essa visão. Aí muitas das vezes, assim, hoje já passado o tempo, porque o Rema, ele é só a primeira porta. Depois do Rema você tem escola de ministros, missões, tem outras coisas que você pode fazer também. E muitas das vezes as pessoas perguntam por que o nome Rema e não Verbo da Vida? Porque já que funciona dentro da igreja Verbo da Vida, que é outra coisa que a gente depois vai destrinchar um pouquinho para as pessoas entenderem o vínculo, a ligação que existe entre Rema e igreja Verbo da Vida. A palavra Rema, o que significa a palavra Rema? O Rema, eu quero até entrar aqui nessa questão. As pessoas sempre têm dúvida. Logos e Rema, caminha junto? Isso. Como que funciona? Né? O Logos é a palavra escrita na Bíblia. O Rema é a revelação dessa palavra. O Rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, para o tempo específico. É a revelação de Deus na palavra para a sua vida. E isso a gente tem visto testemunhos. Eu fui transformado com essa palavra, Luciano. Você também, Christian também, Adriana também. Né? Deus, ele revelou essa palavra aos nossos corações. Então, o Rema não é só a palavra escrita. O Rema é a palavra falada de Deus aos nossos corações. Então, quando a gente escuta muito, né? Eu acho que o Christian já deve ter ouvido isso. Essa palavra é um rema na minha vida. Entrou como um rema na minha vida. Entrou, na realidade é o quê? Entrou como uma revelação. Isso mesmo, Luciano. Sim. Christian. E é assim, é bom a gente salientar, né, Adriano, que ele, como o pastor Bruno mencionou, sobre o Logos, né, que a palavra escrita, né, não deixa de ser importante. Sim, Né? E o Rema também ensina, né? A gente vai ver, né, matérias, né, muito técnicas, né, que vai estudar mesmo a Bíblia, né? Eu não preciso estar citando aqui as matérias, mas a gente vai ver também a importância do Logos. Mas o que eu vejo, não sei se a Adriana concorda, se vocês concordam, que a gente não fica preso só no Logos, né? A gente vai para a revelação, né? Que é o falar, né? Que é o trazer a luz, né? E a ideia, eu lembro agora, eu estava vendo, quando estava mencionando, sobre a imagem do Rema, né? Que é a espada, né? Na rocha, né? Furando uma rocha, né? A rocha a gente sabe que é a palavra, né? E a espada, né? A revelação, né? Ou seja, trazendo uma revelação, né? Mas não quer dizer que o Logos não seja importante, né? Porque é importante, né? Só existe revelação porque tem um Logos, verdade. Existe um Logos, né? Isso é muito escrito para poder isso ter é muito bom salientar, né? Mas dando aqui continuidade, né? A gente percebe que muitas pessoas não fazem uma comparação ou não sabem diferenciar, né, a questão do Rema e o de um centro, de um curso teológico, né? E eu queria trazer esse esclarecimento, né? O Rema, ele é um curso teológico, né? O que é o Rema, né? Porque a gente às vezes não é uma faculdade, é um curso, é um departamento da igreja. O que é o Rema? Como é que ele, como
como é essa diferenciação do Rema para o curso teológico? A vice-diretora vai falar? Vai. Eu entendo o curso teológico, né, com todo aquele currículo extenso, Sim. mas que dentro daquele curso, 80% daquele conteúdo, daquele currículo, eu não vou usar para desenvolver uma vida cristã eficaz, plena, completa. Então, o Rema, eu digo que ele é um ministério que nasceu no coração de Deus, porque quando esses 2 missionários eles trazem aqui para o Brasil, não tem dúvida nenhuma que vêm guiados, né, por Deus, porque o povo precisa dessa palavra revelada. Então, o Rema ele vai em busca desses 20% que a gente precisa para desenvolver uma vida cristã essencial. Um complemento aí. Na verdade, a gente não desmerece nenhum curso teológico, muito pelo contrário, são importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. Até um complemento, se alguém quiser fazer depois, né? Exatamente. E glória a Deus, eu já fiz alguns cursos teológicos, mas quando eu conheci o Rema, antes mesmo de ser diretor do centro de treinamento, eu pude perceber que a palavra que eu ouvia no Rema, eu saía da sala de aula e já praticava. Porque ali a gente vai aprender, na verdade, sobre uma família cristã, sobre exercer a autoridade que nos foi dada através de Jesus na cruz de uma forma prática. Eu não vou ter um conhecimento teórico daquele assunto, não, muito pelo contrário, eu vou ter um conhecimento prático, onde eu vou ser um melhor pastor, um melhor esposo, um melhor filho. É o conhecimento prático, a gente vai dar na sala de aula, o aluno ele vai ser ensinado sobre vários temas, sair da escola, ele já vai estar praticando o tema que foi abordado em sala de aula. É uma coisa assim, que a gente pode até dizer, por exemplo, eu tenho minha formação na vida secular, mas a gente passa 5 anos dentro de uma universidade, né, recebendo toda aquela bagagem teórica de tudo aquilo ali, mas que se você não sair e for para aplicação direta, você não consegue desenvolver. Então, o Rema é justamente isso. Ele é uma aplicação direta daquilo que você aprende, o Logos. Quando você aprende o Logos, você tem a revelação. Eu lembro, eu era recém-convertido, e quando eu fiz o Rema, foi algo assim que chegou muito forte dentro de mim. Eu estava tendo uma aula de uma determinada matéria do Rema lá, e estava se falando sobre aquela passagem que Abraão levava o filho de Isaac para o monte, para o sacrifício. E eu nunca tinha imaginado na minha vida que aquilo ali era uma alusão a que Cristo iria passar. E quando aquilo que o professor estava lá na sala explicando, falando sobre aquilo, e quando ele começou a entrar na aplicação direta daquela passagem, explicando o sentido dela, no mesmo momento veio aquele esclarecimento dentro de mim. Eu disse, meu Deus, era algo que já iria acontecer com todas as nuances da palavra e com todas as representações da palavra de algo que Cristo iria passar por todos nós. Aí que eu vim entender o que era o cordeiro, porque não tinha um cordeiro lá, mas tinha um carneiro, porque era que foi Cristo que subia com aquele madeiro, porque era o cutelo, que era isso, aquilo, aquilo. Então, gente, é uma coisa assim que naquele momento para mim, para muita gente pode não ser que não tenha sido certo, mas para mim, que estava recém-convertido, que não tinha nem noção do que eu tinha como chamado na minha vida, aquilo ali foi uma coisa que eu saí de dentro daquele dia, só com aqueles 5 minutinhos de explicação da aula, eu saí de lá totalmente, assim, anestesiado. Eu acho que a palavra certa era essa. Eu saí dali da sala. O restante da matéria eu não lembro nem o que foi que falou mais. Mas eu sei que eu saí de lá totalmente transformado. Foi um Rema para você, foi Rema, né? Foi algo que mudou muito, porque eu comecei a entender. Do que é o Rema. Prática do que é o Rema. Foi isso. Então, gente, eu digo assim, que é uma coisa que transforma realmente. Quando você pega o sentido da palavra e coloca ela dentro de você e você começa a desenvolver ela, a aplicação direta dela, é algo que muda muito a vida das pessoas. Verdade. Só complementando a pergunta do Christian, hoje, Luciano, nós temos mais de 100 mil graduados ao redor do mundo. Só aqui no Brasil nós temos 50 mil graduados. É muita gente. É muita gente. É muita gente com fome e sede realmente da palavra e sendo esclarecido, sabe, dessa palavra. E a gente só cresce. Só cresce, graças a Deus. Está crescendo e está desenvolvendo. Isso. E alcançando mais pessoas. Porque eu tenho certeza que deve chegar muita gente com dúvidas. Sem ter esse conhecimento desenvolvido a respeito dessa palavra. Eu lembro um caso, só citando um caso que a gente conhece em números, vocês como diretores já
deve ter ouvido inúmeros, mas eu conheço o caso de uma pessoa, de um irmão que era de outra denominação, de outra igreja, e ele já tinha feito rima 2 vezes. Ele fez a primeira e fez a segunda, né? E ele ainda tinha algumas coisas, ainda tinha algumas dúvidas em relação, porque ele foi ensinado de outras formas, né? Como a Bíblia não traz a revelação, né? Ele não tinha a revelação da palavra, né? E assim, eu acredito que vocês têm essa mesma impressão, que não tem preço você ver uma vida ali transformada, né? Alguém assim que estava em situação difícil e numa situação, pastor, diretora, olha, eu ouvi isso ali, eu pratiquei, deu certo, acontece, é verdade. Eu acredito que vocês já tiveram casos disso aí, né? Isso, eu vejo que isso não tem preço, né? Porque você percebe, rapaz, tá dando certo, é algo que dá certo, é algo que tem um propósito, né? Eu vejo isso, eu percebo, não sei se vocês percebem, mas é uma atmosfera diferente no Rema, né? Eu já fui em outros cursos, nada contra, né? Graças a Deus, porque tem inúmeros cursos teológicos, né? Glória a Deus, né? Que o povo cresça, né? Avance, né? Mas eu percebo algo diferente, né? Como se fosse uma unção específica, né? Para aquele tempo ali. Não sei se vocês concordam com isso, se vocês percebem isso, né? Isso, eu vejo que isso não tem preço, né? Quando você vê alguém, quando sai do Logos, como aconteceu com o Luciano, e vê a prática, né? Vê a ação ali. A aplicação direta. Aplicação, né? Isso não tem preço. Eu gostaria de complementar o Christian. A realidade que a gente vê dos cristãos. Sim. Que lê um texto bíblico, aquele texto bíblico ele é correto, mas ele vai interpretar de uma forma errada. Então, o que acontece? A partir dessa interpretação errada, ele vai criar crenças erradas. E ele vai conviver com essas crenças erradas. Isso. Então, lá na frente, ele está tendo uma vida destrutiva, uma vida ruim, e ele ainda culpa Deus por todas as coisas negativas que acontecem ao redor dele. Então, quando essa palavra revelada chega estruturando, chega restaurando, chega consertando. Quebrando os biscoitos, né, Adriana? Verdade. É poderosa. Às vezes também é importante, porque a palavra ela não chega com o intuito de destruir a pessoa, né? Agora, tem pessoas que, como a Adriana falou aqui, que por não ter um ensinamento correto da palavra, acaba dizendo que isso não funciona assim. Deus não está agindo comigo desse jeito, então Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não quer isso, não existe. É verdade. Isso. Então não é por essa vertente, é justamente por quê? Porque você recebeu uma instrução, um ensinamento, você leu e entendeu errado. Muitas vezes acontece isso, eu já fui abordado por pessoas chegar para mim, meu irmão, por que isso aqui está escrito desse jeito? Isso não, meu irmão, não é assim. Você está lendo aqui, mas você não está entendendo. Vamos com calma aqui, vamos voltar alguns textos para a gente entender o que está escrito aqui, para você poder então receber de dentro as instruções que precisa para que forme sua compreensão em relação ao que está escrito aqui. Porque não é somente, às vezes a gente lê as coisas, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você para dar o norte daquilo ali, não funciona, você vai entender tudo errado. Por isso que eu disse no começo, a Bíblia não é um livro fácil. Não é fácil. Né? Se alguém quiser depois discutir isso comigo, vamos sentar para ler Primeira Reis e Segunda Reis. Vamos ler, para a gente entender. Se você não tiver o conhecimento daquilo ali e a revelação logo em seguida, você não vai conseguir compreender bem isso. E já entrando nesse ponto aí, eu queria, pastor Bruno, saber do senhor, né, o que o senhor acabou de dizer. O Rema, ele é para a Igreja Verbo da Vida? É um curso para os membros do Verbo da Vida? Ou é um curso para o corpo de Cristo? Muito boa essa pergunta. Eu acho que de 100% de perguntas que a gente recebe, 99% é essa. O Rema é só para o Verbo da Vida? Como que funciona? O Rema é do Verbo da Vida? Então, hoje no Brasil, a Igreja, o Ministério Verbo da Vida, na verdade, ele supervisiona o Rema no Brasil. O Rema, ele é interdenominacional, né? Então abrange não somente a Igreja Verbo da Vida, mas a Assembleia de Deus, Batista,
Né? Todas as igrejas. Todas as Glória a igrejas. Deus. Inclusive, nós temos pastores em sala de aula de várias igrejas, não somente os pastores, mas as ovelhas dos pastores. Isso. Porque eles entenderam que o Rema ele vai capacitar não somente ele ministerialmente, mas ele vai estar capacitando as ovelhas dele. Então, se um pastor ele faz, as ovelhas fazem, eles estão caminhando numa visão que vai só crescer. Hoje nós temos, eu quero até citar aqui o nome dele, pastor Márcio, acredito que ele está nos assistindo, ele é da igreja Betel. Ele começou fazendo Rema, hoje a maioria dos membros dele está fazendo Rema, porque ele falou, eu entendi. Se o Rema ele transformou a minha vida, eu entendi que os meus líderes também precisam ver essa palavra. Isso é bom. E a igreja dele está crescendo assim, massivamente, não crescendo inchada, mas crescendo estruturado nessa palavra. Por quê? O Rema ele vai estar capacitando os líderes dele a ser melhores líderes, consequentemente vai estar crescendo no seu departamento, nas áreas de atuação da igreja dele, ele vai estar crescendo. Então, assim, o Rema vem para isso, vem para estruturar, vem para consolidar, vem para dar um norte a esse pastor. Então, não somente para o Verbo da Vida, nós temos várias ovelhas do Verbo da Vida, é claro, fazendo o Rema, mas o Rema hoje também abrange a maioria das igrejas e a gente fica muito feliz por isso, porque temos visto o resultado na prática. No ano em que eu fiz, né, porque eu fiz o primeiro ano e depois fiz o segundo ano do Rema, e aí até depois o pastor vai dar continuidade a esse. Eu tinha na minha turma, eu não estou lembrado se era no primeiro ou se era no segundo ano, eu acho que era no segundo ano. Eu tinha na minha turma os membros de outras igrejas também, mas eu tinha também gente da igreja católica. E eu tinha um padre. Meu Deus. Tinha um padre lá fazendo parte daquilo. Eu achava interessante porque eu disse, pô, eu sou um padre aqui, porque para mim era algo assim, tipo um pastor, um padre fazendo Rema, por quê? Né? A gente questionava isso, na minha cabeça eu pensava muito disso. Mas é justamente isso, é a busca por essas revelações, por esses entendimentos. Eu vou dizer uma coisa a você, assim como eu fui alcançado naquele momento, naquela determinada aula que eu assisti dentro do Rema, algumas pessoas que chegam ali também, independente dele ser pastor, um padre, ou um bispo, ou qualquer outra função que ele tenha, ou qualquer outro chamado que ele tenha dentro de uma igreja, ele vai chegar lá dentro e vai receber uma instrução que vai transformar a vida dele, que vai mudar o entendimento dele. E pode ser essa até que ele mude até as direções que Deus deu a ele no chamado dele. Isso é importante também a gente entender. Eu lembro que eu tive um exemplo na minha turma, você falou agora, de um pastor já com muito tempo de ministério, acho que contando as idades aqui de tempo de igreja que a gente tem aqui, ele já tinha muito mais tempo que a gente tem igreja. Mas eu lembro que a gente conversava com ele e tal, ele dizia, não, eu estou aqui para aprender. Isso. Né? E assim, eu via o coração dele ali, né? Não tinha ego, não tinha nada, ele estava ali para aprender, né? Para sentar e para ouvir, né? Porque todos nós, né, precisamos aprender. Né? Ninguém é melhor do que outro, nem nada. Né? Estamos aqui para aprender. Né? E eu lembro desse pastor e ele se formou e tal, e eu achava muito bonito isso. Ele era de outro ministério, né? Mas pelo tempo de igreja, com certeza ele sabia a Bíblia ali de cabo a rabo, né? Como a gente usa a expressão, né? De Gênesis Apocalipse. De Gênesis Apocalipse, né? Mas o coração dele ali, para aprender, eu via que tinha professores novos, né? Muito mais novos de tempo de igreja, novos em idade, que tinha idade de ser filho dele, né? Mas ensinando, e ele ali com o coração alegre, né? Eu não sei se vocês presenciaram já alguns casos assim, né? De pessoas já mais experientes, né? Sentando para ouvir, né? Isso, eu repito, não tem preço, né? Você vê isso acontecer, né? E isso é importante, né? Eu sempre falo que a nossa ideia é que venham, né, as pessoas, né, como foi mencionado desse pastor aí, com certeza a igreja dele está crescendo saudável. Sim, demais. Vai crescer saudável, demais. porque ele só não está trazendo para ele está expandindo. E essa é a ideia, né? Que você venha, né, traga a sua liderança, né? Que todos, né, como a Bíblia fala, né? Todos falando a mesma coisa. Né? E isso é muito importante, né? Que cresça de forma saudável, que o corpo de Cristo cresça, porque somos um corpo, né? As placas, mas somos só um corpo, né? Somos só uma família, né? E é tão interessante
que nós tivemos também o caso de outro pastor experiente demais, né? Como você falou aí, muito tempo, né, na igreja, ele liderava uma igreja muito grande aqui em Maceió. E ele sentou para fazer o rema. No final de tudo, ele disse: hoje eu sei o que é essa palavra. Oh. Isso. Sabe, eu parei assim, a gente já estava, rapaz, muito estudado na Bíblia. Tinha feito vários cursos teológicos, mas ele disse: agora eu estou sabendo o que é essa palavra. A gente sempre costuma dizer que quando você faz o rema, você vai de primeira classe para o céu. Porque assim, estamos todos indo para um determinado lugar, para o céu. Sim. O rema, ele vai lhe mostrar o que você tem, o que você pode, quem é você. Então você vai passar a sua caminhada aqui na Terra sabendo quem é você. Desfrutando daquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz. Porque a gente tem uma ideia, fala: não, eu só vou desfrutar quando um dia eu for morar no céu. Maravilha. Mas Deus tem algo para nós vivermos aqui na Terra. Né? Nós reinaremos em vida. Isso. Então, o rema, ele vai lhe mostrar aquilo que é seu por direito também. Então, a gente sempre costuma dizer: olha, você vai para o céu, mas você vai de primeira classe. Isso você trouxe agora um gancho. Eu queria fazer uma conexão com o que a Adriana disse, né? Sobre os 20%, Adriana, né? Sim. Dos 80% e dos 20%, né? Você comentou agora o rema, ele vai tratar quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. Né? E a gente vê, Adriana, muitas pessoas, muitos crentes, não sabem disso porque não conhecem a identidade que eles são em Cristo, né? Não conhecem a identidade que eles são em Cristo, né? O que eles têm, o que eles podem, né? E isso acaba frustrando eles, né? Até de correr o propósito que Deus tem para eles, porque eles não sabem quem são, eles não sabem o que podem e eles não sabem o que têm. Aí a gente volta para os 20%, né? Se os 80% pegassem, entendessem quem eles são em Cristo, o que eles têm em Deus, né? Como é que ia estar até o nosso país, né? Como é que está as nossas cidades, as nossas igrejas, né? Isso é importante, não é, Adriana? Nessa questão de você saber quem você é em Cristo. Então, o currículo do Rema é um currículo rico, eu digo preparado, porque quando ele junta ali doutrinas bíblicas essenciais, justamente para o desenvolver dessa vida cristã, vai vir o caráter desenvolvido, vai vir a identidade de quem eu sou em Cristo também desenvolvida. A gente escuta tanto o conceito de fé, mas o Rema vai levar você a entender o que é desenvolver uma vida em fé. É espetacular esse currículo. Importante. Eu queria só, aproveitando já que a Adriana falou sobre essas matérias do Rema, quantas matérias hoje tem dentro do curso do Rema, pastor? Nós temos 24 matérias. Rapaz, por ano nós temos 12 matérias. Então a gente vai ter 12 matérias no primeiro ano e 12 matérias, na verdade 11 matérias no segundo ano, porque a 12ª é o Ministrando a Palavra. Aí os alunos já chegam: eu vou ministrar a palavra, já fica. Rapaz, é tão rico nós ouvirmos daquilo que Deus ele fez na vida de cada aluno. Sabe, quando a gente passa essa fase de 2 anos, né, Adriana? Isso. A gente senta ali naquela bancada para ouvir os alunos. Luciano, tanta experiência compartilhada. Aluno que nunca tinha pego no microfone, sabe? Chega: pastor, não sei nem o que falar. Passa do tempo, ministra 15, 20 minutos e conta ali o que Deus realmente fez na vida deles. Sabe, para mim é uma das matérias melhores, porque a gente vai estar ouvindo aqui na prática aquilo que o Rema resultado fez. final, né? Exatamente, é a cereja do bolo. É aquilo que Deus realmente fez na vida deles. Então, ouvi-los é maravilhoso. E eu quero citar, Luciano, também nós temos algumas matérias, quero citar algumas delas, anotei aqui para não esquecer, mas aliança de sangue, autoridade do crente, as manifestações do Espírito Santo, caráter de Deus, como ser guiados pelo Espírito, Cristo, aquele que cura, família cristã, fruto do Espírito, fundamentos da fé. É maravilhoso, Luciano. Então, praticamente a Bíblia toda, né? Que você fala de família, de fé, de caráter. Vai envolver tudo, verdade. Comportamento, você fala de tudo. Verdade. Então é uma coisa assim que prepara realmente a pessoa para o dia a dia dela, com a instrução que seja.
E essa matéria, ministrando a palavra, eu me lembrei agora quando eu terminando o curso, eu fui fazer essa. Eu também passei por essa fase, né? Tem que fazer, né? Eu passei por isso também. Cara, para mim era uma coisa assim assombrosa. Eu não sabia o que eu ia falar. Disse, como é que eu vou falar um negócio desse que eu nunca fui lá para frente da igreja para falar nada, para ministrar, para ensinar, para dizer E o alguma mestre coisa da desse palavra, né? eu não tinha nada disso. Aí hoje, agora você falou disso, eu me lembrei que naquela época eu estava lendo, eu ministrei sobre capítulo 3, versículo 17 do livro de Tiago. Sim. Uau. Hoje vê a memória, isso. Você vê como foi importante. Só um pedacinho do versículo ali que eu trouxe e falei, Toda se não me engano, 12 minutos na época. E eu falei sobre isso. Aí eu me lembrei também que eu estava terminando o meu curso eu fiz um curso de História na universidade, e na época que eu estava terminando o curso, estava começando o curso, na realidade, quem estava terminando era Marcos Vitor. Sim. Que hoje é um dos nossos professores. É um dos professores do Rema. E para você ver como Deus alinha as coisas, né? Marcos Vitor hoje é amigo pessoal meu também, tudo a gente conversa. E Marcos Vitor era o que estava na bancada me avaliando quando eu estava terminando o Rema. Entendeu? Para você ver como são as coisas de Deus que Deus faz, né? Então, o Rema é uma coisa que, além de trazer revelações, de trazer o conhecimento, as instruções da palavra, ele une muitas pessoas. Verdade. Hoje, você falando aí de professor, nós temos mais de 900 professores ao redor do Brasil. É muita gente. E em Maceió também nós temos professores, são os da casa, gente, os nossos professores da casa. Quero mandar um abraço para todos eles. E é maravilhoso. Cada um carrega uma unção poderosa, específica, né? Estamos tendo agora a Toda Idade do Crente com a reverenda Maísa Daniel. Rapaz, a sala tá pipocando. Muito bom. Eu queria agora perguntar a vocês, agora não como diretores, mas como ex-alunos do Rema, qual foi a matéria que mais marcou a vida de vocês? Né? E assim, o porquê essa matéria foi tão importante na vida de vocês? Adriano, pode dizer? Tem várias. Eu lembrei agora de Realidades da Nova Criação, né? Que é sempre uma essa das consciência, primeiras matérias, né? Que na minha situação, que eu vejo algumas pessoas, né, convivi, você vem sem essa consciência. E quando você junta essas 24 matérias, eu posso dizer, com uma experiência minha, que são 2 anos onde há um ganho de autoconhecimento, uma consciência de sentimentos, de áreas da sua vida que estavam paralisadas. Às vezes você está tratando mágoa, perdão, num consultório com um profissional específico há muito tempo. E quando você se expõe ali a essa palavra, né, e é muito certo que ela é viva, é poderosa, é eficaz, você destrava. A espada entra, né? Dividindo alma e espírito. Essa matéria, a realidade, ela é a identidade mesmo do crente. Exatamente. É uma identidade, cara. Quando você fala dessa matéria, eu gosto muito dessa matéria. Principalmente quem me deu as instruções dessa primeira matéria dentro do Rema foi o pastor Claudinho. Sim. Ele foi quem passou para mim essa matéria, foi meu primeiro professor dentro do Rema. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, é isso tudo que está aqui? Isso. Onde estava? Só um parênteses. É a matéria da vida dele, né? Ele sempre puxa essa matéria, né? Porque realmente, né? É uma matéria, assim, que ela vai lhe dar... É reveladora, cara. Ela vai lhe dar um choque de realidade de quem você né? A gente volta eu sou nova criação. Agora entendo volta, isso. Né? O que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. E, pastor Bruno, qual foi aquela matéria que... Assim, todas para mim foram muito reveladoras. Sim. Mas uma que marcou minha vida foi Caráter de Deus. Espetacular essa matéria. É impossível você caminhar com ele sem conhecer ele. A matéria Caráter de Deus, ela vem quebrar muitos biscoitos. Vem. Muitos biscoitos mesmo, de ensinamentos. Tem biscoitos que dói. Biscoitos que dói. Ensinamentos equivocados. Sim. Sabe, eu cresci, né, desde o tempo que eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas, assim, que Deus era um Deus ruim. Que tudo de ruim que estava acontecendo no mundo é porque Deus permitia, porque Deus queria. E que Deus ia botar na moinha, que se eu não fizesse assim, Deus ia botar uma enfermidade, Deus colocava no leito, abria a cova, fechava a cova. Então, assim, eu fui crescendo com esses ensinamentos. Mas a palavra diz que foi a sua ministração que
toda boa dádiva, todo dom perfeito, Isso. vem do alto, vem do Pai das luzes. Tudo que é bom vem dele. Uhum. À medida que nós conhecemos o caráter de Deus e quem ele é, nós entendemos que ele é bom. Então, essa matéria quebrou muitos biscoitos e, assim, mudou a minha vida. A minha forma de enxergar Deus, não como um Deus carrasco, não como um Deus que se vingava, muito pelo contrário, mas um Deus que é Pai, um Deus que ama, Uhum. um Deus que é bom Uhum. e um Deus que toda boa dádiva vem dele. Justo. Justo. Uhum. Porque muitas vezes a gente acha, o pessoal que não tem esse conhecimento, acha que justo de Deus é ele castigar. Isso. E não é. Aham. Tem um Não é. ponto aí em questão sobre justiça, que é uma matéria do reino Sim, da justiça de justiça Deus, de que Deus, para mim é uma verdade. matéria espetacular. Não sei Também. que é porque eu sou dessa área, né? Mas é uma matéria que, sobre justiça que a gente tem a concepção de justiça de Deus é diferente. Deus fez justiça não matando, mas morrendo. Uau. É, Sim. Né? Perfeito. exatamente. A gente tem a concepção de justiça como força. Aham. Né? E Isso. Deus disse, não é na sua força, Uhum. é na na minha. minha. Yes. Né? Eu vou contar agora algo, vou abrir aqui para vocês. Eu cresci no verbo da vida, estou no verbo desde que eu me entendo por gente. E eu tinha muita expectativa em fazer o rema. Né? Eu cresci, né, recebendo os professores do rema. Né? Então, muita coisa eu já sabia antes de entrar na sala de aula. Né? Mas sobre as matérias que mais marcaram, né, eu tinha uma expectativa em uma matéria que para mim foi como ser guiado. Muito bom. Rapaz, essa matéria para mim ela foi chave, porque foi a melhor matéria que eu tive ali, né? A pessoa que ensinou, né? Para mim foi essa matéria, porque assim eu cresci nisso, eu cresci no verbo, mas fazer o rema foi completamente diferente, né? E eu até incentivo, né? A gente acha que às vezes, eu não preciso, porque eu já cresci, né? Eu cresci num lar evangélico, eu cresci num berço evangélico, não preciso fazer o rema, não. É justamente porque você fez isso que você precisa É saber. verdade. né? Então, assim, o rema foi muito importante na minha vida. Eu lembro que eu estava passando uma situação muito difícil, né? Eu acabei tendo uma perca muito importante familiar, né? E eu posso dizer, o que me segurou naquele momento foi estar ouvindo. Eu recebi muitas palavras de pessoas, né? Mas o que me dava forças para continuar era estar exposto na segunda, na quarta e na sexta, ali, né? Antes era um horário diferente, né? Mas como o rema foi importante na minha vida, porque ele foi um divisor de águas. Né? Eu falo que o rema realmente vai ser um divisor de águas. Eu acredito que foi na vida de todos nós aqui, Sim. né? Mas foi tão importante porque foi algo que eu mais precisava. E você vai estar exposto ali na palavra, né? A gente é só palavra, é só palavra, é só palavra, é só Bíblia, né? Não tem opiniões, não tem nada, não tem outra coisa, é só palavra. E foi muito importante. Agora eu queria, só por exceção aqui, eu queria perguntar a Luciano qual foi a matéria, que ele mais... Eu desconfio que tenha sido uma. Não, uma da matéria que mais primeiro, antes de eu me converter, eu já tinha uma curiosidade muito grande de conhecer sobre ela, sobre conhecer esse assunto. Só que eu tinha uma visão fechada, específica em um único livro. Mas quando eu entrei no rema, que eu recebi essa matéria e que eu comecei a desenvolver um processo de estudo sobre esse determinado assunto, foi escatologia. Aí foi quando eu vim entender o que era escatologia e o que é o livro de Apocalipse, que faz parte da escatologia, mas ele não é escatologia só. Ele não é somente a escatologia, ele faz parte. Ele não é o livro, a carta exclusiva, não. Tem todo um contexto que envolve toda essa matéria de escatologia. Então, para mim, a matéria assim, que mais me chamou a atenção, que eu guardei
vamos dizer assim, entre aspas, uma ansiedade por receber essa matéria foi escatologia. E depois que eu passei no Rema, que eu estudei esse Rema, já tem o quê? 12 anos que eu estudo essa matéria, esse assunto. Já vem desenvolvendo esse tema aí já a longa data já, porque é o que eu acho muito forte, muito forte. Que a igreja precisa saber o que realmente é isso aqui e perder esse medo que ela tem de entender o que Inclusive, é vai ser uma das matérias nesse ano, para o segundo semestre. Mas é uma coisa reveladora isso, certo? Eu queria ver aqui uma pergunta, né, fora do script, né, que é normal, mas eu queria saber de vocês, né, agora como diretores, né, quais são os maiores desafios que vocês encontram? Porque eu vejo que muitas vezes estão sendo bombardeados, né? Mas na questão até de são bombardeados porque vem pessoas, existe uma equipe, né? Existe monitores, né? Existe toda uma estrutura, né? Que realmente o Rema é uma escola, né? Funciona como uma escola. Eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios. Desafios assim, eu falo até no bom sentido da palavra, né? E as coisas que, assim, alguma situação, algum exemplo que mais marcaram vocês, assim, nessa época como diretores. Entendi. à frente da escola. Na verdade, eu já quero aproveitar esse gancho, porque a gente aqui vai aproveitando o gancho de sim. outro, né? E mandar um abraço para o batalhão da nossa equipe Rema 2024. Sim. Olha, vocês são maravilhosos, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Vocês são desbravadores voluntários que estão ali, sabe, com o coração. Você é um deles, você também é um deles, sabe, que fazem a equipe Rema. E como nós somos gratos, né, por toda essa equipe, esse batalhão que se doa. Né? Eu acredito, Christian, respondendo sua pergunta, hoje eu não vejo um desafio grande. Eu vejo uma missão. Qual é a nossa missão? E falo para a nossa cidade. Alcançar realmente a nossa cidade. Como Rema, instituição estabelecida em Maceió. Que não é apenas o Rema Canaã, mas também nós temos o Rema Antares e Rema Arapiraca. E o maior desafio, entre aspas, é realmente trazer encontrar uma facilidade onde a gente realmente possa trazer mais pessoas para ouvir essa palavra. Eu creio essa palavra da fé varrendo a nossa cidade. E vai ser como um fogo que ninguém pode parar. Maceió, isso eu tenho no meu coração. Ela não será conhecida como a capital somente das mais belas praias do Nordeste e do Brasil. Mas Maceió será conhecida pela capital, onde a fé, a manifestação do Espírito, o poder de Deus e os milagres acontecem. É a capital onde o Senhor trará algo novo. E eu creio e eu verei a nossa cidade varrida por essa palavra. Falar de desafios, a gente quer mais tempo para propagar essa palavra, mais dias para propagar essa palavra, para encontrar pessoas que tenham suas vidas transformadas, libertas, salvas, conhecendo quem são. Em nome de Jesus. Adriana, vê agora, quando está falando, sobre uma pergunta sobre essa equipe, né? De modo geral, como motivar essas pessoas a conseguir, a encaixar, a pegar junto de vocês para cumprir essa missão? Já pegando essa parte, Adriana, fala um pouquinho também dessa estrutura, que é para as pessoas conhecerem um pouquinho como é que é a estrutura lá do Rema. Então, enquanto diretoria, digamos, um desafio é você ter a sensibilidade de sentir corações. Porque o Rema, a equipe, ela só vai funcionar se você coloca o seu coração.
E a palavra diz que o Senhor sonda os corações. Então, a gente pede, né, discernimento, clareza, para sentir os corações. Então, se o meu liderado está ali, eu tenho uma equipe de monitores, ele vai zelar por aquela sala de aula, ele vai acompanhar ministros, eu tenho uma equipe toda fora, recepcionando aluno, estacionamento, guardando a chegada de cada um. Toda uma estrutura. Eu tenho estrutura de livraria, eu tenho estrutura de cantina, eu tenho secretaria, eu tenho tesouraria. Então, quando essa equipe, quando você consegue reunir corações, né, ali, disponíveis, você não vai ter problema nenhum. Vai fluir. Outro desafio que eu vejo é você fazer, né, de alguma forma, você sendo usada, com que seu aluno também ele coloque o coração ali. Porque a partir do momento que você se expõe 3 noites da sua semana a estar recebendo uma palavra, é como a Bíblia diz, a palavra é semente, mas existem diversos tipos de solo, né? Isso. Então, você pedir a Deus, você e sua equipe, para ser usado, para ser um canal, e aquele aluno, ele coloca o seu coração ali. Aí sim, ele vai sair com o que a gente pode dizer uma vida transformada. Você vai ver resultados, ele vai sentir resultados. E o que mais me impactou na minha experiência com Rema é aquele local, a unção que é dispensada ali, né, o poder dessa palavra. Porque na lógica e na razão não é possível você, enquanto equipe, a gente já teve situações, você enterrar um ente querido numa sexta-feira e na segunda você está lá trabalhando. Mas você veio, eu vim, porque a minha força está aqui. Porque o ambiente é quem me fortalece, é quem me restaura. A mesma coisa com o aluno, de ter uma perda, né, grande num fim de semana e na segunda-feira eu não poderia perder a aula, porque essa palavra é quem me sustenta. Então, assim, eu digo que é só o Rema que nos proporciona, né, ver essas experiências, viver essas experiências, junto com a equipe de trabalho, junto com o aluno. Eu tenho uma dúvida. Vamos dizer que eu quero fazer um Rema, e, hipoteticamente falando, né, eu tenho um filho, eu tenho onde deixar, a escola dispõe de alguma estrutura para eu deixar meu filho, alguma coisa assim, pastor Bruno? Rapaz, eu já ia falar sobre isso. Eu quero mandar um abraço aqui para a diretora do Rema Kids, Valquíria, esposa do Luciano. Abençoada. Val, um grande abraço. É um desafio muito grande. Eu sei que você está aí nessa missão e ensinar as nossas crianças. É tão engraçado, porque o Rema, enquanto o pai, ele tá aprendendo sobre a autoridade do crente agora. A criança está aprendendo também a mesma matéria que ele está aprendendo em sala de aula. Então, claro, numa visão para ele, hoje, né? A gente está com a Mônica ensinando a autoridade do crente. Ontem eu encontrei com a Mônica no corredor lá da escola. Eu disse, Mônica, você vai para onde? Ela estava com o projetor, vou dar minha aula lá para os alunos. Então, assim, a gente vê o testemunho das crianças também. O Rema Kids, ele veio para capacitar também, principalmente nesse tempo onde as crianças estão sendo muito bombardeadas. E é muito importante. Muito importante. Então, para um pai, o pai que entende que, não, meu filho, ele também precisa ouvir essa palavra. O filho da Aline, por exemplo, a gente pode citar. Sabe, teve um dia, a Aline cursava o Rema e ele fazia o Rema Kids. A Aline chegou em casa e falou, rapaz, estou com uma dor de cabeça. O filho pequeno falou, mamãe, vamos orar agora. Deixa eu orar pela senhora. Impôs as mãos na cabeça dela e orou por ela. Então, nós temos vários testemunhos. Então, uma criança hoje, ela vai ouvir essa palavra, ela vai crescer ouvindo essa palavra. E o Rema Kids veio para isso. Para forjar também o caráter das nossas crianças, sabe? Para que aquilo que ela vai ouvir numa escola, vai ouvir na casa de um amiguinho, ela tenha a estrutura, sabe? E o conhecimento da palavra. Então, o Rema Kids é para isso. Eu digo a você que não é porque a minha esposa hoje é a diretora do Rema Kids, mas, cara, ali dentro você olha assim, vê aquelas crianças ali, é bem gratificante você saber que você está preparando alguém que lá na frente possa ter um chamado. Isso. Né? Exatamente. A gente não sabe o que pode sair dentro de uma salinha daquela. Exatamente. Sei lá se vai sair um profeta, um pastor, sabe, um mestre. A gente olha assim, começa a ver aquilo ali se formando ali dentro. E ontem, como o senhor falou, a Mônica foi lá e eu achei muito interessante uma coisa. Como eu fico nos corredores, só fazendo a parte de auxílio,
Ontem eu fui abrir a porta assim rapidamente da sala da Mônica para ver lá. As crianças parecia que estavam em tela de cinema. Tudo assim, olhando, e ela lá dando aula, falando sobre a autoridade do crente. Sim. Eles ficam presos à atenção, e até a Valquíria estava dizendo, todos os professores vão ter que preparar agora uma aula com projeção, porque eles ficam cativos aquilo ali. É muito interessante, cara. Ficam cativos mesmo aquilo ali. E sem falar, Luciano, também das experiências que nós temos com as crianças. Né? Eu lembro deles serem... A grande maioria dos alunos lá, numa aula de unção, se eu não me engano, eles sendo batizados no Espírito Santo. O pai não era batizado no Espírito Santo e se impactou quando viu a criança falando em línguas. Ele chegava e falava, meu Deus, meu filho foi batizado. Então, assim, é algo maravilhoso. Sabe, as crianças, você vê aquele derramado do Espírito Santo ali, elas falando em outra língua. É prazeroso demais, é gratificante. Muito gratificante. Cristian. Eu queria saber aqui, como é uma escola, existe algum critério para eu me inscrever? Existe uma idade mínima para fazer um rema? Existe uma idade máxima? Até quantos anos eu posso fazer um rema? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona uma aula do rema, como ela é feita, quantos dias são, né? E eu queria até que vocês dissessem, né? A gente não tocou, quais são os dias do rema, né? E quais são os horários, né? Porque a gente está aqui conversando, porque a gente sabe, né? Mas existem pessoas que estão ouvindo aí e não conhecem, né? Queria saber de vocês isso. Existem algum desses critérios? Então, um dos critérios é ser o maior de 16 anos, né? Aí, às vezes, a gente escuta, mas tão cedo, se você for olhar o benefício, né, que você está colocando na vida de um jovem, ele passando esses 2 anos ali, em contato com essa palavra, e depois ele segue a carreira dele, né, no secular, vai para dentro de uma faculdade. Os testemunhos, assim, são vários, do quanto aquele jovem ali estava alicerçado, né, numa consciência, numa responsabilidade. E evitou, quem sabe, uma vida desastrosa ali na frente. Então, nós temos 3 noites, né? Na semana foi o que eu coloquei. Você se dispõe 3 noites da sua semana. É muito difícil, mas 2 anos é muito tempo. Quando você prioriza, quando há um desejo no seu coração, você se encaixa ali e você encontra tempo, sim. O que mais, pastor? São as segundas, quartas e sextas, de 19h47, 7h45 da noite, às 10 da noite, né? Entre uma aula e outra, nós temos um intervalo de 20 minutos. Então, é bem dinâmico, né, a questão do funcionamento da escola. Como a Adriana falou, né, a partir de 16 anos você já pode fazer o rema. Mas até que idade eu posso fazer? Irmão, até Jesus voltar. O céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Exatamente. Inclusive, falando em idade, nós temos um desconto especial para pessoas a partir de 60 anos. Isso. Então, o curso ele é dividido em matrícula mais 10 parcelas. Então, essa pessoa que é a partir de 60 anos, ela tem 50% de desconto na parcela. Exatamente. Boa. Mas não fica só nessas pessoas a partir de 60 anos. Mas também pastores têm 50% de desconto nas parcelas. Pastor, eu sou um pastor jovem, de 20 anos, já estou na igreja. Tem um desconto? Tem desconto. Certo? Que bem. Comprovando. É maravilhoso. Então, 50% de desconto aí para ele e para a esposa dele. E é bom isso, porque isso é assim, você não tem desculpa de dizer eu não tenho. Não tem, exatamente. E outra coisa que é importante falar também, que eu vivi isso, isso eu vivi bem de perto mesmo. Vou até abrir esse testemunho aqui para vocês. Na época que eu fazia o rema, eu ainda estava começando na minha vida, então houve uma fase bem difícil, bem complexa na parte financeira. Foi logo no começo. E eu fiquei um tempo também ali com medo de deixar de honrar aquele compromisso que eu tinha mensalmente com o rema. Cara, vou dizer a você que nunca faltou. Amém. Em nenhum momento. E não falta a estrutura, nem a condição para que eu conseguisse fazer aquilo. Às vezes as pessoas falam isso, alguém que está de fora fica pensando, como isso pode acontecer? Como é que vai sair de um canto onde não tem? Eu digo, o cara sai. É verdade.
Olha, e é impressionante como sai e aparece. Às vezes aparece aquelas pessoas que vão lá e Sim. fazem isso. Aconteceu isso comigo, teve pessoas que pagaram as minhas mensalidades. Eu não sabia nem quem era. Sei quando eu cheguei lá, aí disse, não, Luciano, já está paga. Existe muito isso, né? Graças a Deus. Né? Provisões São aí. provisões que interessante. Eu olhei assim, realmente isso existe, realmente, pessoas que fazem isso, cara. Você vê como a estrutura é, além de ter os descontos que são dados Sim. pela própria instituição, as Sim. pessoas que direito têm, certo? Existe também, e muito forte isso, a presença de Deus em tudo aquilo que está sendo feito. Porque Exatamente. aparecem esses recursos, Isso. aparecem essas condições, aparecem esses provedores que a gente não sabe onde é. E eu queria até louvar a vida desse pessoal, agradecer muito, porque eu sei que Os parceiros, com tem certeza. gente lá dentro que faz isso. Rapaz, eu lembro, na minha época, na minha turma, vinham pessoas de outras cidades. Sim. Eu lembro que vinham pessoas de União dos Palmares, Isso. né? E eu lembro que eles tinham que sair 10 minutos antes por conta do ônibus, né? Pegar ônibus. Da prefeitura, né? Então, eles eram os únicos que podiam sair antes do horário, né? Mas eu lembro de um caso de um pastor que eu conheci em outra cidade, em outro estado, que ele rodava 2 horas e 40 minutos para ir para o Rema. E ele foi aluno 100%. Amém. Né? Isso Ele, acontece. 100% é que não falta, né? Isso. Nenhum dia, né? E às vezes a gente ficava dizendo, rapaz, eu fiquei pensando, rapaz, a gente às vezes mora na cidade, De né? frente. De frente, né? Ainda faltava, chegava atrasado, e ele não tinha ali era o Rema mais próximo dele, era 2 horas e 40 minutos, né? E ele ia, né? Então existem pessoas, né? Quando você decide fazer, né? E as pessoas, eu vejo assim, são 2 anos, mas se você vê, nem chega a ser 2 anos, porque começa em março e vai até novembro. Mas ainda tem as férias no meio do ano. Ainda tem as férias, né? Ainda tem o recesso, né? Então, no instante passa, né? As aulas são muito dinâmicas, Demais. né? Não é aquele negócio repetitivo, né? São matérias... São práticas, né? São práticas, né? E uma coisa que eu falo do Rema, algo que é muito importante do Rema, que o Rema ele só não vai mexer com o seu caráter interior, mas ele vai forçar você a mudar seu caráter exterior. Ele vai me dizer, né? Tem uma matéria que eu gosto demais, que se chama submissão e autoridade, né? E como essa matéria foi importante, né? E eu lembro que eu estudei nesse ano e tinha um homem que ele era um oficial, ele tinha uma patente alta em determinada instituição e ele sabia o que era, ele conhecia, né? Uma pessoa que tinha autoridade, mas ali ele estava como, né? Submisso, e ele disse, rapaz, eu nunca aprendi de fato que era submissão, autoridade, mas no Rema eu fui ensinado, né, sobre o que é ser submisso, né, sobre o que é ser uma autoridade, ser submisso, né, isso é importante, né, você vendo esses feedbacks, né, são coisas que eu acredito que não tenha preço, né, para você ouvir isso aí, né, tem até um exemplo, né, pastor, hoje lá dentro do Rema, que a gente, se fosse falar de submissão e autoridade, acha que a patente de autoridade que tem lá dentro hoje, né, no estacionamento, sim. é o expedito. É Expedito, gente, para quem não conhece, que é o Homem Sorriso, né? Expedito é coronel. E está lá no estacionamento. Servindo na segurança. Servindo no estacionamento, servindo na segurança recebendo da igreja, nosso aluno com aquele sorriso maravilhoso. Tem gente que fala que o sorriso do expedito muda até a entrada da pessoa quando chega dentro do Rema. É verdade. E realmente é. Você falou algo muito interessante. Alunos chegam, às vezes é recepcionado com um sorriso, com um abraço, fala, meu Deus. Chegam de um dia de trabalho, sentam na sala de aula, você vai, glória a Deus, sai revigorado. Então, assim, o Rema é uma experiência maravilhosa. Então, só quem faz... Está vivendo hoje. Está vivendo, exatamente. Sabe o que é realmente essa instituição. Verdade. E o Christian falou uma coisa, eu queria até que a Adriana também comentar sobre isso. O aluno 100%.
Às vezes a gente escuta, o pessoal escuta isso, está escutando isso. O que é um aluno 100% hoje dentro do Rema? É aquele aluno que não faltou nenhuma aula. E assim, é incrível a gente ver as experiências, né, de alunos até que tinham um deslocamento muito maior que os demais. E ele cumpriu aquela carga horária rigorosamente. Ele não chegou com nenhum atraso. Ele não saiu antes da hora. E assim, é um crescimento, é acrescentado a gente enquanto equipe quando você vê, né, esses alunos. Eu não sei, eu não sei como é hoje, mas na minha época que eu fiz o Rema, na formatura existia uma menção honrosa, né, para esses alunos, né? Rapaz, foi 100%, né? E isso é importante, né? Porque vai incentivando os demais a serem 100%, né? Existe formatura, trazendo, vem agora a lembrança, existe formatura para esse pessoal. Como é que funciona essa questão de formatura? A conclusão do curso, Na né? verdade, é a cereja do bolo, é ali onde você comemora. Existe a formatura tanto para o primeiro quanto para o segundo. O primeiro ano ele participa como concluinte dessa formatura, ele veste aquela beca bem bonita azul. O segundo ano, como graduado, né, a gente faz a entrega do canudo vermelho, eles estão lá com a beca vermelha, e é uma grande festa, sabe, uma estrutura maravilhosa, você pode acompanhar as nossas formaturas no nosso canal no YouTube. Então, assim, é algo maravilhoso. Então, ali a gente faz, é um tempo de lembrados daquilo que venceu ao longo do ano, você lembra as provisões, sabe, aquilo que Deus fez, os livramentos para você estar lá. Você começa a lembrar das aulas que você teve ao longo dos anos. Passa um filme na sua cabeça. Então, assim, a gente vê a gente fica lá na plataforma, olhando, a gente vê cada rostinho, sabe? Aquela alegria, um momento de festa, de alegria. Então, a gente sempre tem essa formatura todo ano. Que bom. E chegando nessa parte, eu queria perguntar uma coisa que eu acho interessante. Desde a época de aluno, que ela fala assim, tempo de preparação não é tempo perdido. O que é isso que significa? Nenhum tempo de preparo, nenhum tempo que você... Na verdade, conhecimento e preparação é algo que a gente está em nós. A gente não chega em nenhum lugar se nós não tivermos, primeiramente, o conhecimento e o preparo e a constância. Você está no Rema, você fazer o Rema, como a Adriana falou, você ser um aluno 100%, é um tempo de preparo. E esse tempo de preparo vai lhe levar a lugares maiores, a níveis maiores. E você vai olhar para trás e vai dizer, realmente, nenhum tempo que eu me desgastei, que eu coloquei a minha vida, o meu coração, ele foi perdido, porque o conhecimento faz isso. O conhecimento liberta, o preparo liberta. E a constância naquilo que você faz. Então, Rema é isso. Tempo de preparação não é tempo perdido. Já caminhando para o final aqui, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e assistindo, né? Qual a importância do Rema, né? Porque vale a pena fazer o Rema, né? Porque essa escola é diferente. Porque essa palavra é diferente. Eu queria começar com a Adriana. Então, eu começo dizendo que o ambiente ele é espiritual, né? É o que eu digo à minha equipe de trabalho. Você está servindo o ambiente aqui, é espiritual, e é o que eu tento passar para aquele aluno novinho, recém-convertido que está chegando. Você recebe aula, você recebe toda essa palavra que esse ambiente é espiritual. Então, a importância do Rema é essa busca mesmo do conhecimento. Enquanto cristão, a gente precisa ter consciência, né, do que a gente já falou aqui, da minha identidade, do meu caráter. E a gente precisa, né, desse conhecimento, você discernir as alianças, as dispensações. Você vai receber tudo isso. Né? Você quebrar na sua vida, né, você largar as crenças erradas. Então, você buscar 2 anos ali, você tem a consciência de que é para um investimento na sua vida pessoal. Porque você vai ser capacitado para a sua vida, para o seu ministério. Aí, às vezes, mas o meu diploma eu vou receber o quê? Eu vou ser graduado em quê? Mas é uma capacitação de quê? Não, é uma capacitação pessoal, de vida, né? Que vai gerar crescimento, amadurecimento, enquanto cristão, enquanto corpo de Cristo.
Amém. E a revelação dessa palavra ela é indispensável para caminhar. Amém. Pastor Bruno, e a mesma pergunta, eu queria saber, as matrículas estão abertas, está tendo aula aberta, até quando eu posso fazer o rema? Se já começou, eu posso ainda entrar? Queria que o senhor explicasse, esclarecesse essas partes finais, essas né? partes. Que é importante o pessoal também que está assistindo entender como é. Muito bom. Na verdade, você ouviu muitas coisas aqui sobre o rema. Eu acredito que nós deixamos bem claro para vocês sobre isso. Não há como você ser um cristão, saber daquilo que o rema faz e não sentir esse desejo de não fazer o rema. Sabe, estamos com as portas abertas para receber você, para ser um participante do seu crescimento espiritual, na sua vida ministerial. E as matrículas estão abertas, sim. As matrículas estão abertas até o último dia da terceira matéria, perdão. Até o primeiro dia da terceira matéria, as matrículas vão estar abertas. Se você tem alguma dúvida sobre o que é o Centro de Treinamento, você pode estar procurando o nosso Instagram, que é o @RemaCanaã_Maceió. Lá tem todas as informações. Na bio do nosso Instagram tem um link que vai encaminhar diretamente você para o nosso WhatsApp, para a nossa equipe, para a nossa coordenação. Nós vamos ter uma alegria muito grande em receber você. Respondendo, Christian, a sua pergunta sobre as aulas abertas, sim, essa matéria está aberta. A autoridade do crente, com a nossa reverenda Maísa Daniel e professora, gente, está sendo bênção demais. Venha descobrir a autoridade que você tem em Cristo. A segunda matéria, que em primeira mão, nesse podcast já vou estar revelando, nem os alunos sabem qual vai ser a matéria e quem vai ser o professor, mas vai ser Realidades da Nova Criação com o pastor Emiliano. Então vai ser uma grande bênção. Essa matéria também vai estar aberta para você, então você não tem desculpa. Fora a matéria aberta que nós temos na nossa unidade, segunda, quarta e sexta, nós também estaremos em algumas igrejas ao longo desses dias, realmente para estar indo, o rema vai estar indo até essas pessoas, até você. Então, veja a igreja que é mais próxima da sua casa, não apenas Verbo da Vida, mas Sim. várias igrejas, a gente vai ter Igreja Zoe também, e você pode estar fazendo parte disso, experimentando, tendo experiência de como é estar na sala de aula do rema. Então, fica ligado no nosso Instagram, a gente tem todas as informações. Uma dúvida sobre as igrejas. Se eu sou um pastor de alguma igreja, Muito eu posso bom. posso receber uma aula. Com Se tiver, certeza. tem algum contato, tem algum número que eu posso estar entrando em contato para estar marcando alguma aula demonstrativa, né? Como a gente fala. Maravilha. Você que é pastor, nós vamos ter a honra e o prazer muito grande de estar na sua igreja, levando uma aula experimental do rema. Aqui embaixo a gente vai estar deixando tanto o nosso Instagram quanto o nosso número de contato. Vai ser um prazer muito grande atender você, atender a sua igreja nesse tempo. A gente vai estar enviando para você professores e uma equipe capacitada para estar levando essa palavra aí na sua igreja. E uma forma também disso aí, de trazer essa instrução também para as Com igrejas, certeza. porque isso vai enriquecer Com muito certeza. os membros da igreja. Exatamente. É uma fonte de enriquecimento muito grande. Exatamente, Luciano. Adriana, quer falar alguma coisa ainda? Quero só agradecer o convite e dizer que é sempre uma alegria falar do rema, né, que nos move, não é só durante a semana, né, aquelas Amém. 3 noites, é o ano inteiro. Christian? Não, pastor Bruno. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Rapaz, que honra estar aqui. Eu na verdade, tinha esquecido que vocês estavam voltando hoje com esse podcast. E que honra para nós, né? Ser o primeiro, né? Ser o primeiro, Isso. né? Falar dessa escola, como eu iniciei no início. Tudo que é bom, tudo que transforma a nossa vida, tudo que a gente ama fazer, a gente gosta de divulgar. E o Rema faz isso. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, que vocês são um sucesso. Que bênção. nossa. Glória a Deus. Eu tinha, assim, foi a primeiro podcast do ano, e também já era um desejo antigo, não era, Já Christian? era Porque a desejo. gente já tinha um desejo, eu já Amém. tinha isso no coração, de trazer o Rema para o podcast, para divulgar, para falar, explicar. Porque eu quero que as pessoas vejam o que é isso, o que é a estrutura do E Rema, como ela vamos ver funciona, né? se a gente consegue depois fazer com algum Com professor, certeza, Sim, vamos. com alguma vamos, E aí matéria. a gente vai sim. discutir né, mais pra sobre a trazer mais matéria em si, e Exatamente. aprofundar a matéria. clareza, Muito né? bom, vamos sim. Vai ser muito bom. Aprofundar Uma essa honra. matéria.
Isso é muito certo? bom. E foi uma honra para a gente receber vocês, né? A gente já Obrigada. se conhece, né, há um tempo, né? E eu fico feliz pelo Rema avançando, né? Pelo trabalho que Amém. vocês têm feito, né? Eu estou lá, né? A gente acompanha, né? Acompanha alguns testemunhos, né? A gente sabe que muitas vezes precisa arrancar pedras, né? Tocos, né? Mas são tocos que valem a pena ser arrancados, É verdade. pedras que valem a pena, né? Serem removidas. É desafiador, mas é algo que é prazeroso, Demais. né? Existe uma unção, existe uma graça, Existe uma graça. né? E isso é visível na vida de vocês. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? A gente já vinha tentando marcar, né? E às vezes as agendas, Conseguimos. né? Conseguimos, chegamos. E Luciano, mais um, né? Mais um. Amém. Mais um. E eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, que acompanharam a gente nesse período todo. E dizer que nós estamos reiniciando agora as atividades do podcast doutrinário, voltando com esse bate-papo legal. E falamos hoje sobre o Rema, com os formatos novos. Agora a gente vai trabalhar 2 podcasts por mês, certo? A equipe montou essa estrutura, a gente levou para aprovação do pastor Agenda Emiliano, energética. a reverenda Maísa. E vamos estar apresentando agora 2 podcasts por mês. O primeiro foi sobre o Rema, o segundo a gente vai tratar sobre um outro assunto. E Legal. nesses assuntos a gente sempre vai estar com um tema, com um convidado, e o outro vai ser o departamento que vai estar discutindo de uma forma mais doutrinária, vamos dizer assim, de uma forma mais a palavra mesmo, para a igreja acompanhar e assistir isso. E aí eu conto muito com o pastor Bruno na divulgação. Poxa, com certeza. Nesse momento aí para estar divulgando para a igreja o pessoal. Então, gente, eu agradeço de coração a vocês esse momento. Agradeço aos nossos convidados por terem vindo aqui. Aos Para meninos mim ali. foi uma grande realização, porque era uma vontade que eu tinha antes já de trazer o Rema. Vamos trazer um professor para cá. Vamos sim. Eita. Mais uma vez, Byron, Bruno, Vocês são top ao demais, pessoal da meu mídia Deus. que Você que não sempre está estão vendo aqui. aí, né? Você Mas não vê, tem mas toda uma tem estrutura uma aqui. estrutura Verdade. montada aqui Tem toda uma fabulosa. equipe ali. Isso, a CUNE que sempre está disponibilizando Brendinha ali também. esse lugar aqui para a gente. E vai chegar um momento também que a gente vai trazer esse pessoal para honrar a vida deles. A gente vai trazer eles para cá, Isso. para essa mesa aqui, É. para a gente estar Amém. discutindo. Eles estão fugindo. Eu quero perguntar nesse dia, viu? Eu Eles quero estão- perguntar a eles. ali Eles nesse estão dia. fugindo, mas a Eles pauta ficam já está fugindo, mas pronta. ela tem uma pauta pronta, Já já, tá tem um pronto. assunto pronto e é importantíssimo Demais. a participação da mídia nisso aí. Ela vai estar Muito aqui com a gente. Muito bom. O Byron e o Bruno vão estar sentadinhos São aqui com a top gente, demais. batendo papo sobre isso. Gente, muito obrigado, valeu e até o nosso próximo podcast. Valeu, gente.